O Brasil, existe uma palavra, ou várias palavras, né, vários grandes homens de Deus no mundo, né, já liberaram ou tem essa palavra de que o Brasil viveria um grande avivamento. E muitos acreditam que o avivamento que vem no Brasil, ele é tão poderoso e que muitos acreditam que vai ser o último grande avivamento. Mas só que o avivamento, ele no Brasil, o Brasil já viveu esse avivamento. O Brasil já experimentou de um avivamento, não esse que está para vir. Então, ele teve um período das comunidades lá na região de Goiás, Goiânias, que foi um período muito bom das pessoas passarem 5, 6, 7 horas de culto. Teve um período de avivamento lá em Belo Horizonte, que era o tempo do louvor, do diante do trono, do adoração espontânea. E aí você olha e fala assim, Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque se Deus já nos deu algo tão precioso, onde naquela época você via, e eu volto sem a internet, você via o Diante do Trono colocar milhares de pessoas no estádio. As pessoas saírem de vários lugares do Brasil e do mundo para ir ouvir uma banda, depois veio Renascer, depois vem tantas outras. O que aconteceu? O que aconteceu para que nós tivéssemos que estar correndo de volta, correndo atrás disso de novo? Fala galera, graça e paz a todos, eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal e você está no Dois na Fé. Amados, você já viu aí um trecho do que vai acontecer aqui hoje nessa mesa. Essa conversa profunda sobre uma história, algo que Deus vem movendo os nossos corações e você precisa participar do que está acontecendo aqui nessa mesa. Isso é muito importante. Então assim, a gente quer apresentar ele, Pastor Jailton. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, né? O desafio. E como de costume, uma salva de palmas pro homem, Fê! Seja bem-vindo, Jailton! Fica à vontade, nego velho. Fiquei até emocionado. Que Deus abençoe, se apresente, fale da tua congregação, quanto tempo de pastorado e fica à vontade. Obrigado pelo convite, Amém. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, na verdade. Eu estava até falando aqui, uma experiência que eu ainda não tinha tido, de vir no podcast, e eu tô vendo Deus fazer algumas coisas loucas na minha vida, e isso é maravilhoso. Eu faço parte da Segunda Igreja Nova Jerusalém, ali no Jardim Paulista, juntamente com o pastor Zé Carlos. Estou lá há mais ou menos uns 8 anos e cheguei lá debaixo de uma luta, um tempo de dor, um tempo de aflição. E lá onde eu estou sendo tratado, cuidado, amado, pastoreando, chorando, sorrindo. E tem sido maravilhoso. Sou casado, né, pai de um filho maravilhoso, uma esposa maravilhosa. E mais o que eu posso falar para vocês? Nasci em Salvador. Nasceu em Salvador. Nasci, fiquei lá até os meus 16 anos. Depois Deus me soprou por aí. Que bênção, pastor. Pastor, a gente tá vivendo um momento e um tempo, e eu acho essa fala sua muito profunda e impactante, que é sempre estar lembrando, trazendo à memória aquilo que Cristo tem feito, né, nas nossas vidas. E com a tua experiência, aquilo que você tem vivido, tudo que Deus está fazendo, como que tá esse coração aí? Vitor, é assim, ó. Eu gosto muito de sentar com pessoas mais velhas, porque você vai aprendendo muitas coisas e vai, de uma certa forma, encurtando o caminho. E durante a minha caminhada, eu tive poucas oportunidades de fazer isso realmente assim com pessoas que pudessem me ajudar nesse sentido. Mas eu tenho uma facilidade de aprender vendo as coisas, né? Então eu comecei a ver um monte de coisa que estava acontecendo e Deus me deu
para a honra e glória dele, o dom de discernimento. E você começa a olhar as coisas e a analisar e ver para onde o vento de Deus está soprando. Então hoje o meu coração, ele tem queimado por algo que o Brasil já viveu há algum tempo, o mundo, em algumas partes do mundo, também já viveu, e agora Deus está trazendo de volta. E eu tenho percebido que há um ciclo de Deus retornando para o mundo, em relação ao mover de Deus, em relação ao avivamento, em relação a ser realmente discípulos de Jesus. Então isso tem movido o meu coração muito, tem me chamado para fazer coisas que eu não imaginava que eu conseguiria fazer, tem me levado, me ensinado, que é como eu aprendi as coisas vendo, e eu nunca fui pastoreado, nunca tinha sido discipulado. Eu sempre achava que as pessoas que caminhavam comigo, ela tinha que ver, aprender e seguir, né? Sim. Faz, olha, seja proativo. Mas eu percebi que não é assim. Um amigo meu falou esses dias, né? O óbvio tem que ser dito. Então, o sentar à mesa hoje, o ensinar, o discipular tem sido algo que também tem mexido muito no meu coração. E eu vejo também que é algo que Deus tem soprado de novo no Brasil e tem vindo com muita força. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir dessa questão do avivamento, do discipulado, do voltar às raízes, voltar à essência, assim, às veredas antigas. E eu acho que essa fala dele, Léo, ela é profunda, que bate com aquilo que a gente vive no devocional, né? O sim. óbvio precisa ser dito. E de vez em quando, essa provocação ela é boa, pastor Gelto, porque ela traz um alerta para o nosso coração, nós que somos jovens, como você mesmo disse, e hoje nós estamos aqui aprendendo com essa experiência sua, porque a gente às vezes fica querendo dar uma sofisticada, né, Léo? A gente quer parecer com os nossos mestres, e aí quando a gente está falando óbvio lá no devocional, tem sido assim transformador. Você tem experimentado isso também, né? Sim, é engraçado porque foi o que Jesus sempre fez e parece que a gente quer sempre estar mudando, sempre atualizando. Jesus tinha prazer de estar na mesa com seus discípulos. Tinha prazer de, às vezes, vou dar um exemplo aqui, é até ilustrativo, né, com a série, né, do The Chosen lá. Pedro já chega sempre com a resposta. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E aí Jesus sempre vem ensinando, por exemplo, com aquela ilustração do perdoar, né? Quantas vezes que eu devo perdoar? Só 7, ele já vem querendo dar uma resposta. E aí Jesus vem e fala assim, não, é 70 vezes 7. Então, sempre tá na mesa. Eu sinto também, pastor, e até algumas gravações anteriores, nós até falamos sobre esse movimento do avivamento, da oração, né? Desses grandes homens que não estão muito distantes, não. Aqui atrás, 80, 100 anos aqui atrás, que são Charles Finney, esses grandes homens como Moody, como Wesley, que entregaram seus corações mesmos, assim, para experimentar o avivamento, né? Eu acho que só pode experimentar quem entrega o coração de forma completa. Isso é bem profundo. Porque quando vocês falaram algo que também me chama a atenção. Quando eu comecei, a minha ideia, virei uma coxinha de retalho. Então, eu via alguém falando algo, algum pastor falando algo, e falava, eu vou por essa linha. Outro pastor falava algo, eu vou por essa linha. Eu vou ser mais pentecostal, eu vou ser mais conservador, eu vou ser mais calvinista, eu vou ser mais reformado, eu vou ser mais do mover, da palavra. E com o passar do tempo, eu aprendi que eu preciso ser eu. Eu preciso ser alguém que Deus me chamou para ser, né? Eu posso ouvir todos os pastores que eu gosto de ouvir todo tipo de ministração. Eu não tenho essa ideia de você é calvinista, você é arminiano, eu acho isso uma grande bobagem. Mas o que eu percebi? Eu percebi que não tem nada novo. A nossa maior falha, eu imagino, como juventude, é entrar em uma ideia de que assim, os nossos pais não souberam fazer nada. Nós somos melhores que eles. Então, tudo que foi escrito, tudo que foi feito na história,
Às vezes é tentado colocar de lado para fazer algo novo. E esse algo novo sempre vem com prazo de validade. Sempre tem um começo maravilhoso, um meio mais ou menos e um fim desastroso, né? Então, Por favor, fale isso de novo. o que eu penso, né? Eu sempre vejo que assim, a construção de algo, né, é algo... deixar bem claro para vocês que estão nos assistindo, pessoas construíram uma história. E você achar que tudo que foi feito não vale, então você corre o risco de começar muito bem, tem um meio catastrófico e um fim ainda pior. Você não vai fazer nada diferente do que aqueles homens, ou nada melhor do que aqueles homens já fizeram. A história ela vai dizendo que as pessoas que vieram antes da gente, eles pagaram um preço muito árduo. Eles pagaram um preço muito pesado, assim. Vamos pensar. O evangelho chegou até a gente sem a internet, sem as redes sociais, né? E ele chegou até a gente. O impacto que ele causou nas nossas vidas foi muito grande. Hoje, a internet facilita que o evangelho alcance mais pessoas. Mas a nossa grande pergunta é, será que ele tem causado o impacto que ele deveria causar? Será que ele tem tocado as pessoas como deveriam tocar? Ou será que, como a gente tem adaptado o cristianismo a uma realidade das pessoas, será que realmente isso tem feito a diferença na vida das pessoas? Eu acho que o negócio da internet, Léo, também ele veio para alcançar mais pessoas, mas ele também veio com uma carga muito grande e pesada de distração junto. Exatamente. Então acho que é por isso que tem esse desequilíbrio, e é muito bem lembrado pelo pastor de falar que aqueles que trabalharam arduamente pelo aspecto de não ter internet é porque também as distrações eram menores. Né? Eu acho que é importante, por isso que de vez em quando o evangelho a gente tem que ficar tentando trazer nossos filhos para brincar de esconde-esconde. Exatamente, Né? exatamente, tipo, Vitor. Vamos desfrutar da mesa, uma dama, lembra que eu mando pra você? Sim, sim. Comprei dama agora para as minhas crianças, a gente tá brincando de Uno, por quê? Porque nossa vida tá corrida, eu ligo pro Jair, hoje eu tô viajando semana que vem, e aí os nossos filhos às vezes falam assim, você tem um tempo para mim? Então, a internet com certeza está alastrando, está invadindo com o evangelho, mas também está nos consumindo de outra forma, né? E assim, ó, hoje há uma grande necessidade e que a igreja precisa parar para pensar nisso, né? Você citou vários homens de Deus que abriram mão de muitas coisas por secreto. Entendeu? Então, quando você pega a história dos moravianos, quando você pega a história de John Wesley, quando você pega a história de Leonardo Ribeiro, quando você pega a história desses grandes homens de Deus, o que eles faziam? Eles abriram mão de uma vida comum, né, para ter tempo com Deus. Então, e aí é que eu falo assim, né? O avivamento ele vai, de uma certa forma, ele vai destruir isso, na minha concepção. Porque eu vou na internet, eu como pastor, você hoje tem uma facilidade muito grande de ver outras mensagens, achar legal aquela mensagem, trazer para você e jogar no seu púlpito. E sem a preocupação de que se é esse alimento que a sua igreja está precisando. Então você vai lá e aí oferece. Tá pregando porque achou legal a mensagem. Exatamente. E aí beleza, você pega e você tem algo que acontece que é o tapinha nas costas. E você desce e aí você fala, nossa, que mensagem. Pastor, hoje você foi bênção. Quando na verdade nós não estamos fazendo nada. Nós estamos reproduzindo uma mentira. Não que a mensagem seja uma mentira. Sim. Mas nós estamos vivendo uma mentira. E esses homens, na verdade, eles tinham uma mensagem só. Se você olhar a história dos avivamentos, você olhar a história desses grandes homens,
A história deles era: arrependam-se, vivam a vida de santidade, reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Tanto é que eles foram obrigados, muitos deles foram obrigados a abrir mão das suas comunidades e pregar na rua. E essa era a mensagem que eles pregavam. E hoje, qual é a mensagem que nós pregamos? E é por isso que eu vejo que assim, né, o passar do tempo vai fazer com que as pessoas entendam que o secreto traz revelação de Deus. O joelho no chão traz intimidade com Deus. O sentar à mesa não é sentar à mesa. Você imagina você como pai. Se seu filho, toda vez que fosse falar com você, sentasse à mesa com você e falar: pai, eu tô precisando disso. Pai, me dá uma bola. Pai, ó, tem isso para pagar. Pai, ó, meu celular novo. Pai, ó, você ia ficar feliz? Ninguém ia ficar feliz. Eu não ia ficar feliz. Mas será que não é isso que nós estamos fazendo com Deus? A gente senta na mesa com Deus não para desfrutar de um tempo com Deus. Não para botar algo na mesa e falar assim: oh, vamos aperitivar, vamos almoçar, vamos jantar. Como é bom estar com você, como é bom estar na sua presença, como é bom poder ouvir a tua voz, os teus ensinamentos. Como é bom isso. Mas geralmente nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, ó, tem uma lista aqui. E isso é a internet. Então, o avivamento ele vai vir e vai restaurar isso e muita gente não vai suportar. Não vai suportar, porque não é McDonald's. O cristianismo não é McDonald's. Eu não entro na igreja, eu não entro na presença de Deus e falo assim: meu pedido é esse e amanhã, né, eu quero isso resolvido. Entendeu? Esses dias mesmo, meu pastor estava ministrando uma mensagem na igreja. Até a gente conversa muito trocando sermões, né? E aí, Leal, o que você acha aí, Vitão? Olha, dá uma olhada aqui. E, tipo, a gente sempre olha, né? Mensagens e é top, mas de um tempo pra cá, se é assim que eu posso dizer, eu tenho ajoelhado ali no meu lugar secreto e dito: Deus, eu quero pregar, eu não quero mais construir um bom sermão. Vou lá no Google, pesquisa a palavra X, a palavra Y, o que significa, o original e tudo mais. Mas eu quero entregar o teu coração para aquele lugar na mensagem. E aí eu comecei a ler e eu li Jeremias. E a mensagem que eu ministrei nesse dia foi: o meu povo cometeu 2 crimes. Me abandonaram e cavaram para si mesmo poços vazios que não retêm águas. E sabe, pastor, foi como uma flecha que atravessava o meu coração assim, ó. Porque aí sim, depois da mensagem, você vai fazer algumas pesquisas, né? E os rabinos entendem esse texto como vocês cometeram uma traição espiritual. Sim. Porque você não tá só me abandonando, você tá me substituindo. Então agora as suas mensagens, as suas pregações, não é mais o que eu quero comunicar para minha noiva. É o que você acha que é legal. A eloquência, o quanto eu conheço de grego, o quanto eu conheço de hebraico, enquanto eu faço uma boa exegese, uma hermenêutica, isso é importante. Eu não estou dizendo que não é importante isso, né? Mas aí você sobe num púlpito, né? E aí você se posiciona em algo muito distante da igreja. Porque talvez tenha pessoas lá, e a grande maioria, que não sabem nem o significado da palavra eu amo o Senhor. O que é adoração? O que é santidade? E aí nós chegamos lá e falamos, no grego, no hebraico, no latim. Isso tudo é bonito, mas eu acho que são conversas vamos dizer, de mesa, de um bate-papo, mas a simplicidade. Jesus, ele pegava coisas simples para dar exemplo, né? Ele pegava a simplicidade, o dia a dia. Ele olhava assim e falava: é isso, é desse jeito. As aves, os frutos, a figueira. Então ele ia pegando a simplicidade, porque ele dava a entender para as pessoas que, vocês precisam ser simples na sua palavra, na sua forma de falar, de se expressar para as pessoas, né? Para que elas entendam o que você está querendo passar. Sim. Né?
E assim, voltando a um tema que eu gosto, e falando um pouco disso, a ideia de avivamento, o Brasil, existe uma palavra, ou várias palavras, né, vários grandes homens de Deus no mundo, né, já liberaram, ou tem essa palavra, de que o Brasil viveria um grande avivamento. E muitos acreditam que o avivamento que vem no Brasil, ele é tão poderoso, e que muitos acreditam que vai ser o último grande avivamento. Mas só que o avivamento, ele no Brasil, o Brasil já viveu esse avivamento. O Brasil já experimentou de um avivamento, não esse que está para vir. Então, ele teve um período das comunidades lá na região de Goiás, Goiânias, que foi um período muito, muito, muito bom das pessoas passarem 5, 6, 7 horas de culto. Teve um período de avivamento lá em Belo Horizonte, que era o tempo do louvor, do diante do trono, do adoração espontânea. E aí você olha e fala assim, Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque se Deus já nos deu algo tão precioso, onde naquela época você via, e eu volto sem a internet, você via o Diante do Trono colocar milhares de pessoas no estádio. As pessoas saírem de vários lugares do Brasil e do mundo para ir ouvir uma banda, depois veio Renascer, depois vem tantas outras. O que aconteceu? O que aconteceu para que nós tivéssemos que estar correndo de volta, correndo atrás disso de novo? O avivamento, queridos, que Deus está trazendo, e todos os histórias de avivamento, ele não acaba por causa de Deus. Deus não decide falar assim, chega, na sua comunidade não vai ter mais avivamento. Todos os avivamentos, quando acaba, ele acaba por causa do homem. O homem começa a limitar Deus e começa a colocar barreiras aonde não tem. Então, Deus está trazendo de volta, e eu acredito que Deus está dando... Antes eu pensava que era o Brasil, mas o mundo. Quando você olha na Holanda acontecendo isso, você vê nos Estados Unidos, através da morte do Charles Kirk, pessoas se convertendo aos montes, porque ele tinha uma bandeira, tinha uma marca. Isso é uma marca também de avivamento. Nós estamos vendo Deus nos dando talvez a última oportunidade de experimentar algo poderoso com ele. E não tem a ver com o homem e não tem a ver com uma comunidade, uma igreja local. Tem a ver com ele, aquilo que ele deseja fazer. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa, pelo menos aquilo que eu entendo, que a gente está falando sobre avivamento e não derramamento do Espírito. Sim. Né? Porque tem que colocar essas duas distinções, senão as pessoas vão ficar achando que a gente está achando que o Espírito do Senhor vai ser derramado novamente. Pelo menos na minha concepção, já foi derramado sobre nós, e agora nós estamos fazendo aquilo que está sendo provocado no teu coração, naquilo que você está fazendo, que é essa manifestação do Espírito. E uma coisa muito profunda disso que o pastor falou, que chama a minha atenção, é que o avivamento, na maioria das vezes, as pessoas pensam ele de forma vertical. Mas hoje eu estou sendo provocado e tenho sido provocado, caminhando com a JEP, vendo os movimentos que está acontecendo através do Espírito Santo, de um avivamento horizontal, que é aquilo que Jesus disse, sujeitai-vos uns aos outros. Então as pessoas elas precisam entender isso. A gente está em oração no secreto, fala mais do que o Cristo quer manifestar através do que o que eu vou sentir individualmente falando. Porque as pessoas estão presas a um sentir e não a um manifestar. Então, por isso que nós estamos dizendo nessa mesa a importância de estar junto. Eu gosto muito de dar esse
de conjecturar dessa forma, que é você chegar num lugar para comprar uma mesa para tua casa e você falar assim, olha, antes era de 4 lugares, hoje eu vou poder comprar de 6. Glória a Deus por isso, e você fica feliz, que mesa bonita. Mas a pergunta que eu faço, o avivamento chegou lá para que essas cadeiras possam ser ocupadas? Que adianta eu ter uma mesa de 6 lugares e nunca ocupo 6 lugares? Sempre tem uma cadeira lá que não está cumprindo o propósito. Exato. Então, acho que esse mover de Deus é para trazer aí, acho que eu vou entrar num assunto que você está vivendo muito, é estabelecer essa unidade, o encontro do outro, sabe? Sim. Aonde o meu irmão está? Ó, Vitão, você falou algo que me chama muita atenção. As pessoas realmente ela confundem o movimento, o mover do Espírito, que faz parte de um avivamento, o derramar e o avivamento, elas confundem. Realmente, assim, o derramar, Deus já derramou e está lá em Atos, né, Atos 2, Deus fala, né, cumpre-se uma promessa de Joel, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí algo bem interessante, que ele fala dos filhos, os filhos, então ele está dizendo assim, eu não vou parar de derramar, porque os vossos velhos, as vossas mulheres, os vossos filhos, então meu filho, quando ele olha para essa palavra, ele tem que pensar assim, ó, o meu filho, ele tem que experimentar esse derramar, né? Ele tem que experimentar isso. E quando a gente fala de avivamento, que vem também, quando você pega lá o avivamento da Rua Azusa, né, onde o William Seymour, ele vive algo poderoso. Eu esqueci o nome da mulher, que uma das percussoras também, ela senta no teclado, no piano, sem nunca ter tocado, e ela começa a tocar. Anos e anos se passaram até que o William Seymour começasse a falar em línguas, né? E é muito interessante que ele, vivendo um avivamento, ele demora-se muito tempo. Mas quando você pega o avivamento do país de Gales, que é a mãe do avivamento da Rua Azusa, você vai ver que no país de Gales, Evan Robert, ele viveu uma transformação do país de Gales, onde as pessoas que viviam da mineração, eles trabalhavam, saía do trabalho, ia para a comunidade, para as igrejas, adoravam, depois descansavam um pouco, voltavam. Onde as pessoas iam na delegacia confessar crimes. Onde os bares, né, estavam sendo fechados. Onde existe coisas mais atrativas para o homem do que o futebol. Então, as pessoas estavam deixando de ir para os estádios de futebol para adorar o Senhor. Então, havia, e o avivamento ele é marcado por uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, uma mudança de sociedade. E se não tiver isso, não é avivamento. Não adianta, eu amo, e o Vitor sabe, o mover. Eu amo, nós experimentamos esses dias no Aviva Jovem, algo extraordinário. Eu fiquei apaixonado isso. Você vê no final todo aquele jovem se mobilizando sem ninguém mandar, sem ninguém pedir para orar um pelo outro, orar pelos líderes. Isso realmente é algo de Deus. Mas eu entendo que se não houver uma continuidade disso, né, uma constância, a gente não consegue. E aí é que entra aquela coisa da unidade. Eu sempre penso assim, ó, nós somos um corpo. Não importa em que comunidade você está. Nós somos um corpo. Dá para a mão viver longe do corpo? Dá para o nariz se revoltar e falar assim, eu não quero mais esse rosto e eu vou sair desse rosto e vou viver a minha vida? Então não existe avivamento sozinho. Não existe. E olhando para Prudente, eu penso que assim, existe uma palavra de avivamento para Prudente, existe uma palavra de avivamento para a região, mas eu não acredito que seja algo para a minha comunidade somente. Eu não acredito que seja algo para uma batista, para uma assembleia. Eu vejo que é algo muito coletivo. Tanto que, se nós olharmos as comunidades hoje, você vai ver que é uma dificuldade de manter uma constância.
em algo que se faz, né? Você tem sempre que ficar... Mas quando você junta a igreja, como a gente tem tentado fazer através da JEP, você percebe que se torna algo muito orgânico, muito natural. E é isso que eu imagino que Deus deseja. Porque eu sozinho, vocês sozinhos, vocês não vão conseguir, eu não vou conseguir. Agora, juntos, cada um respeitando o seu espaço, a sua forma de pensar, de lidar. Não é porque eu sou calvinista que eu não posso andar com arminiano. Não é porque eu sou reformado que eu não posso andar com pentecostal. Não é isso. É você respeitar, né, a forma com que Deus, a multiforme sabedoria de Deus, e falar assim, meu irmão, vamos nessa. O mais importante, o que nos une é muito maior do que o que nos separa, que é Cristo. Né? E caminhar com a JEP. Nós temos um grupo no WhatsApp que tem... Até a gente estava... Ontem foi o dia da reforma e a gente estava até brincando, né? Tem o Rafael, acho que teve aqui, né? E ele falou, nossa, você acordou bem reformado hoje, meio calvinista, né? Mas é a história. A reforma faz parte da história, né? E foi algo bom. Então não é porque foi Lutero, não é porque foi... Nada, não é isso. Foi algo importante que ajudou a igreja naquele momento. E que se isso serve para nos unir, amém, querido. Sim. Amém. Entendeu? Agora, se a gente não fizer isso, se a gente não buscar ser intencional nessas coisas, a gente vive... Eu penso que nós vamos viver uma mentira. Entendeu? Eu sempre falo assim, na JEP, quando a gente... Eu lembro que em 2013, quando eu também estava na JEP, na Responsável, nós tivemos muita coisa boa. E era um tempo de imaturidade, vivemos muita loucura. E é bom com o jovem que jovem tem mais coragem do que dinheiro. Né? Muito mais coragem do que dinheiro. Então tudo que a gente fazia era na base da coragem. E hoje, eu olho a JEP assim, eu falo assim, pô, obrigado, assim. Porque é uma oportunidade de unir um povo e viver algo que sozinho nós não viveríamos. Sozinho, por mais que nós fizéssemos, mais nós não viveríamos. Então eu vejo a JEP um caminho... Foi na JEP que eu conheci o Vitão. Entendeu? Foi na JEP que eu estive mais perto do PJ, da Pamela, dos outros líderes da cidade, né? Para poder ter tempo de mesa. Sim. A gente está engatinhando assim, algumas coisas, mas eu percebo que nós estamos num caminho certo, assim, por tudo aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, experimentando. Então, eu acho bem profunda essa expressão de realmente estamos engateando, porque ainda há essa dificuldade dessas trocas, sabe? Eu acho que esse avivamento ele está acontecendo para realmente transformar a gente nas relações. Eu acho que é esse o avivamento, pelo menos assim, daquilo que o senhor está compartilhando do seu coração, pelo menos, porque assim, a gente vai dizer uma coisa, as pessoas vão entender outra, né? Isso aí é muito importante dizer, né? E a gente vai entender partindo daquilo que a gente precisa ser e fazer no lugar onde a gente está. Achei isso muito profundo. Sim. Né? Então, eu pego lá na internet, mas o que minha comunidade está vivendo? Então, eu acho que eu estou experimentando isso, e você usou muito bem. A JEP foi onde você se aproximou do PJ, me conheceu, se aproximou da Pamela. E o avivamento que aconteceu no 2 na Fé é que eu pude encontrar um amigo, um irmão, sabe? E fazer um convite informal. Então, acho que esse avivamento está atingindo os corações para que a gente possa realmente ser um. Exatamente. Né? Até que sejamos um. Porque eu acho que... Porque agora... E aí você trouxe uma reforma do avivamento. Porque o avivamento antes era, preciso de poder.
Mas o que nós estamos experimentando é eu preciso do outro. Exatamente. Como que nós vamos se encontrar? Eu vou orar, buscar a presença de Deus, e eu acho que ele à frente a JEP, e eu tenho visto a luta dele, e ainda falo pra ele assim, cara, eu tô aprendendo, porque eu cheguei empolgado, pô. Eu falei, mano, é isso aí, você tá falando, nós vai juntar todo mundo, nós vai juntar todo mundo. Aí ele olhou pra mim e falou, calma, garoto. Você vai ouvir não. Eu falei, como não? A ideia é boa. Pô, isso aí é Deus, velho. Realmente. Porque nós vai chamar os jovens do Israel. E aí a gente foi. Por isso que esse engatinhar. Porque na hora que chegou lá, você se depara com as igrejas falando assim, mano, esse negão fala demais, vai que meu jovem... Né? Esse negão é muito comunicativo. Ele vai roubar aqui o príncipe daqui. Você sabe que É luta, cara. é um problema, né? Porque não é sobre Jailton, Vitor, não é sobre uma comunidade A ou B. E toda vez que você começa vamos tratar de um movimento, eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos tratar de um movimento para ficar mais fácil. As pessoas sempre pensam assim, mas se meu jovem for lá e ele gostar, ele vai querer ficar. Mas só que você imagina um movimento que acontece um culto uma vez por mês, o último que aconteceu, numa presbiteriana, com um grupo de teatro e uma banda da Assembleia. Eu vou para onde? O meu jovem vai para onde? Você entende? Que não tem a ver com isso, né? E aí você tem um outro problema que, na verdade, a gente sempre conversa, né, com a galera, é o seguinte, fale para o seu pastor o que está acontecendo. Conte para ele o que está acontecendo, o que você está vivendo. Se encha aqui e leve para lá. Eu tive uma experiência com uma mãe, nós estávamos conversando, eu encontrei ela na academia. Nossa, ela de uma comunidade de um pastor amigo nosso. Nossa, minha filha amou o retiro que vocês fizeram e foi impactada e lá que não sei o quê. E ela tá doida, depois fala, não vai para lá não. Não vai não, não quero ela lá. Mas não quero. Ela vai lá, participa do culto, né, quando ele deixar, porque você está debaixo de uma autoridade. E aí você aprende e leva para sua comunidade. Eu não quero você na minha igreja. Até apesar de a igreja não ser minha. A igreja do Senhor. Sim. Mas, se eu olhasse para números, e isso é também um grande problema, quanto mais gente, melhor. Mas Jesus pegou 12. Ele poderia ter... Não, vou pegar aqui esses 5.000, vou transformar tudo em discípulos e vou conquistar o mundo. Ele pegou 12, depois 70, depois um outro tanto. E aí foi tocando. Cada um cumprindo seu papel. Jesus nunca chamou os discípulos dele, os apóstolos, para encher lugares. Não tem nenhum lugar na Bíblia, Jesus está dizendo assim, Pedro, você vai encher uma sinagoga e vai ser a maior sinagoga dessa região de Israel. Você vai botar o nome lá, Shalom, não sei o quê, e vai ser, vai bombar. A igreja de Jerusalém. Shalom Church. Shalom a igreja de Jerusalém. Pastor, apóstolo Pedro. Jesus tem uma ideia de... Deus sempre pensa em uma conquista de território, de cidades, regiões. Tanto que, na verdade, é o povo de Israel. O povo, o meu povo. Né? O meu povo. Não é a minha igreja no sentido de Shalom Church, sei lá qual o nome que Pedro poderia dar. Depois ele levantou Paulo, em nenhum momento Paulo bateu no peito assim, eu tenho a maior igreja. Pedro, superei você. Mandei Timóteo para lá, mandei Tito para cá. Demas, tribulado, começou bem, mas não. Né? Não. No final da vida de Paulo, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele diz assim para mim, assim, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Eu morri vazio.
Então não tinha a ver com um local. Então esse é um dos problemas. As pessoas acharem que eu preciso encher uma comunidade. E amados, você que quer contribuir, nos ajudar, nos auxiliar, entende que tudo isso aqui é importante, que precisa ser compartilhado com mais pessoas, vai aparecer aqui um QR Code para você nessa tela, você pode nos ajudar e auxiliar para que esse projeto possa alcançar ainda mais pessoas. E no link aqui, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto no link da bio do Instagram, nós temos lá onde você vai acessar o grupo do nosso devocional que acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã. Está aqui com a gente a Dom Marina Pizzaria Gourmet. Você que gosta daquele rodízio top, só produto de qualidade, é na Dom Marino que você encontra. Então vem com a gente, irmão. Dom Marino Pizzaria Gourmet. E essa é uma das nossas patrocinadoras. E para você que quer andar na passada e no estilo, ele, um dos nossos amigos e parceiros, 1K Store, vem na passada, vem na confiança. Aquela moda masculina que deixa você daquele jeito. Irmão, vem com a gente. Esse é um dos nossos parceiros que deixa você naquela estileira. Vem na passada, vem na confiança, 1K Store. E uma das nossas parceiras também, Estilos Fran. Mulherada, você que gosta daquele acessório, aquele brinco, aquele anel, vem com ela. Estilos Fran, uma das melhores vendedoras que tem. Você não pode ficar de fora. Estilos Fran, acessório para toda a mulherada. Tá aqui também com a gente, Mineiros Máquina. Esse é o nosso parceiro. Você que tem máquina grande, precisa fazer a sua manutenção elétrica, hidráulica, motores, transmissão, é com ele. Mineiros Máquina, um grande parceiro nosso. Você achou que só ia ter a moda aqui masculina? Não, mulherada. Tem ela também, uma grande parceira nossa, Mônica Martiliani Store. Essa mulher te veste com elegância. É uma das nossas parceiras que tá aqui também para te servir. Mônica Martiliani Store, nossa parceira. Tá ele com a gente, SR Forros. Esse camarada aqui, ele pode não só fazer a estrutura da tua casa, o forro da tua casa, mas você também, que está começando essa jornada, nessa área, ele vende forro, metalão, parafuso, o que você precisar. SR Forros também é um dos nossos parceiros e pode te atender em toda a cidade e região. E você mesmo que fez a promessa pra varoa quando tava casando, aquele móvel planejado, vem com a gente, tem os nossos parceiros MAF, Móveis Planejado. Esses meninos têm um serviço de qualidade, perfeição, vem com a gente. Você que precisar, móvel planejado é com a MAF. Móveis Planejados. Fala, meu querido, você que quer fazer aquela reforma e não tem reforma sem pintura, vem com o nosso parceiro Ito Tintas. Esse menino vai trazer aquela leveza pro teu lar, aquela cor que você tanto sonha. Ah, minha casa já tá com aquela corzinha, evangelista, que eu não gosto, não tá me agradando, já ultrapassou o tempo. Vem com o nosso parceiro Ito Tintas, ele é um dos nossos colaboradores e tá aqui para te atender também. E você que agora conhece os nossos patrocinadores, vai lá no Instagram, siga, compartilha. Você que precisa de tudo isso, nós estamos aqui apresentando cada um deles para você. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Ah, tem 5.000 visualizações e 15 inscritos. Aí você me prova, meu amigo. Aí vai provar. Não faça isso não. Se inscreve no canal, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo precisa ser compartilhado com mais pessoas. Não se esqueça, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal 2 na Fé. Existe uma história de uma mulher na China, Coreia, não lembro. Eu tô com minha memória tá meio fraca. E ela recebeu uma palavra que dizia assim, ó, você vai impactar o mundo. Você vai ganhar milhões de pessoas. E essa mulher passou a vida e ganhou uma alma para Jesus. Uma alma. Doideira, né? Ela ganhou Paul Yang-Shu. Meu Deus do céu. Só isso ela fez. Entendeu? E olha o que aconteceu. Então, eu penso que assim, ó, eu gosto muito desse texto aqui de Atos, capítulo 2, que diz assim, 42. Todos se dedicavam de coração ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos.
Então, não é o Jailton. Sim. Entendeu? Eu não tenho a capacidade de sustentar o mundo espiritual nas minhas costas. Entendeu? Porque o mundo espiritual, diferente do que as pessoas imaginam, quando a gente fala de avivamento, de unidade, é você ter que lutar uma batalha que você não consegue enxergar no mundo espiritual. Porque você está lutando não é para unir pessoas, é contra as artimanhas de Satanás. Né? Porque tudo está conectado. Você busca uma conquista de território, você não está falando assim, eu vou viver o avivamento. Não, você está querendo e está entendendo que essa região precisa ter um principado, uma potestade que precisa ser desentronizada. Então, é algo muito mais profundo. Então, existe a necessidade de todos estarem unidos. E aí, havia entre eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E tem uma versão que dizia assim, era tudo em comum. Se era tudo em comum, era tudo em comum. Então, a sua dor é a minha dor. O irmão que cai é a minha dor. Então, avivamento para mim é isso. É você olhar e entender que assim, a igreja, em Presidente Prudente, quando um sofre, o outro sofre. Quando um se alegra, a igreja se alegra. Né? E tem que haver sinais, prodígios e maravilhas. E perseveravam no ensinamento e na doutrina dos apóstolos. Tem que haver palavra. O avivamento, a ideia do derramar, que nem era antigamente, que havia aquele movimento pentecostal, que era bom também, onde havia muita revelação, muita profecia. Era algo muito bom, mas era algo também que precisava passar por uma reciclagem, uma maturidade, um processo de amadurecimento. E que hoje isso está acontecendo de novo com essa maturidade. Você vê muitos homens de Deus se levantando com uma profundidade na palavra tremenda, mas com um mover também de Deus muito forte. Uhum. Mas se não tiver isso, tudo em comum, palavra, sinais, prodígios e maravilhas, como a igreja começa, isso para mim não é avivamento. Porque não tem como eu viver um avivamento dizendo feliz quando o irmão de uma comunidade passa por um problema e quando eu olho e vejo assim, uma oportunidade dos membros dele sair de lá e vir para a minha igreja. Isso não é avivamento, isso não é cristianismo. Então, a gente precisa muito prestar atenção, porque quando a gente fala de unidade, gente, é entender que assim, eu posso viver com os diferentes, mas eu preciso amá-los. Eles precisam me amar. Acho que tem uma coisa também que as pessoas precisam entender dentro de tudo isso, é que você desejar ter esse membro, como essa experiência da mãe, você lembrar também que, tipo assim, vou dar um exemplo, né? Eu tenho um Joaquim terrível lá. Ninguém quer o Joaquim terrível. E aí eu tenho um Joaquim terrível lá na comunidade. E aí, se eu pensar no número de encher a igreja, eu vou ter 3 Joaquim. Tá preparado? Porque o problema da igreja hoje é que ela acha que ela vai se encher e vai se encher só de príncipes, só de evangelistas, só de pregadores, só de submissos. Igual eu tenho total respeito pelo meu pastor, ele pode me ligar a qualquer momento para visitar alguém, eu digo sim. Mas na hora que ele pensar em encher a igreja, ele não tem que pensar que ele vai ter 10 Vitor. Não. Se ele pensar que ele vai ter 10 Vitor, ele está equivocado. Ele pode ter 10 Joaquim terrível, que não colabora, que não ajuda e ainda critica ele. Critica o que ele decide. Então tá vendo como que a gente tá confundindo? Às vezes a gente tá achando que avivamento é encher a igreja, mas avivamento não é encher a igreja. Avivamento é estabelecer um relacionamento ao ponto de eu continuar amando Joaquim e não pedindo para ele sair. Porque eu acho que de vez em quando a gente faz essa oração. Não vou ser hipócrita, não. Tem hora que eu olho assim a luta do pastor com algumas pessoas e eu falo, rapaz,
Só que aí na hora que aquele cara que tava dando trabalho pede pra ir embora, ou ele sai, você sente falta dele, pô. E assim, ó, Vitor, Jesus mandou Judas embora? Não, ele que saiu, né? Jesus poderia pegar e falar, Jesus sabia que Judas, lógico, a onisciência de Deus, sabia. Jesus sabia que Pedro ia trair? Sabia. Lógico. Ele mandou esses caras embora? Pedro deu um trabalho. Você olha para The Chosen lá, The Chosen, você fala, meu Deus do céu, Pedro do céu, Jesus amado. Mas qual é o propósito? Né? A igreja, ela precisa entender que nós precisamos amar as pessoas. Precisamos amar as pessoas como elas são. Jesus poderia muito bem ter transformado o coração de Pedro, porque Pedro era impossível. Você vê que quando Jesus é capturado, Pedro estava com a espada na mão, na cintura. E ele cortou a orelha de Malco. Jesus nunca falou para ele, Pedro, larga isso aí, filho. Para. Jesus foi trabalhando de dentro para fora. E todo mundo tem uma história. Por que o Joaquim é assim? Qual é a história dele? Então, você percebe que assim, quando a gente fala de unidade e avivamento, unidade é você estar juntos com os diferentes e amar os diferentes. Porque você não vai simplesmente chegar e falar assim, nossa, existe uma fala, eu não lembro de quem é também, que fala que a unanimidade muitas vezes é burra. Entendeu? Porque você levanta a mão... Quer ver um negócio? Você esteja lá no culto lá na sua igreja, e aí quando o pastor falar uma palavra de efeito, você bata a palma. Sozinho. Vem todo mundo atrás. E não sabe nem por que tá batendo palma. Não sabe. É porque alguém bateu palma, eu canso de fazer isso lá na comunidade. Fala um negócio, aí vem todo mundo atrás batendo palma. Mas se ele falar assim, ó, Judas foi e se focou, vai também. Você, aleluia! Aí você bate palma. Vem todo mundo. Então, quando a gente olha pro Joaquim, por que o Joaquim é assim? O que aconteceu? Qual é a história dele? E aí você trata o coração dele. Então, quando a gente olha e fala assim, era tudo em comum, era tudo. Tudo. Aí a gente, vivendo esse avivamento, esse tempo de unidade, aí você olha lá para Ananias e Safira, né? Então era tudo em comum. Ele está vivendo em um tempo de uma comunidade, né, que está vivendo um avivamento, a qual um homem medroso, atribulado, Pedro, se levanta e 3.000 pessoas na primeira mensagem se convertem com uma mensagem, e isso é um ponto que a gente precisa levantar aqui, eu vou abrir um parêntese. É fácil encher uma igreja hoje? É. Eu ofereço para eles o que eles querem comer. Exato. Entendeu? Uhum. Eu posso... Um dos lugares mais fáceis de você manipular a pessoa é púlpito. É palco. Você leva a pessoa para onde você quiser. Tem palavras de efeito, posicionamento, piada, tudo que você faz com que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, que pregador. Mas aí você sai na porta para fora e você pergunta que mensagem ele pregou. Aí ele vai dizer, não, foi massa a mensagem. Mas o que ele falou? Nossa, uma mensagem poderosa. Falando nada com nada. Mas muitas vezes falou que você vai ser abençoado. Agora a mensagem de Pedro foi, arrependam-se. Sabe você chegar num lugar, por exemplo, eu chego aqui e aí eu tenho uma atitude que não agrada. E aí você fala assim, pastor, você está errado. Você está errado. Pronto, acabou. E aí eu vou ficar bravinho com vocês? Né? Aí eu não venho mais aqui porque aquele podcast... Não. Mas se você fala assim, nossa, que legal, que palavra.
Eu estou dando para o público aquilo que eles querem ouvir. Não aquilo que eles precisam ouvir. De mudança, de transformação, de arrependimento. Nós voltamos lá atrás, a mensagem que esses homens pregavam, desses grandes avivalistas, era uma mensagem confrontadora. E é importante isso, né? Porque o avivamento acontecia do mesmo jeito, né, Léo? Exatamente. Porque esse é o avivamento. Eu tô lendo um livro do pastor Oswald Smith, melhor dizendo, do escritor Oswald Smith, que ele fala por várias vezes no livro, é a segunda vez que eu tô lendo, chama Paixão pelas Almas. Por várias vezes ele diz assim: não existe avivamento sem convencimento de pecado. É a convicção de que você não é nada. É a convicção de que você... Porque hoje em dia se coloca muito a pessoa no lugar do destaque, né? Sim. Você pode. O fato de Deus ter morrido na cruz por você é porque você vale alguma coisa, é porque você é bom e tal. Não, gente, para com isso. Se existe algo de bom em nós, é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E se não fosse essa presença, porque, por exemplo, a gente vê a caminhada dos discípulos dentro da escritura de Atos, no capítulo 1, quando Jesus já andou, depois ressuscita, volta para conversar com eles, e eles estão assim: então, agora que o Senhor ressuscitou, dá para fazer aquela parada lá que o Senhor falou, que ia vir, aquela coisa toda, tirar a gente da escravidão de Roma e tudo mais. E Jesus, mano, 3 anos e meio vocês não entenderam. A missão é para vocês irem para Jerusalém, e qual é o propósito? Serem cheios do Espírito Santo. Atos 2, o derramar do Espírito acontece dentro do cenáculo, mas o avivamento acontece fora do cenáculo, que é o quê? É partir o pão com o irmão, é sentar na mesa com o outro, é a unidade, é a comunhão. E agora, sendo transformado, a igreja experimenta Atos 3, que é o quê? Eu tô indo pra minha comunidade orar, tô indo pra minha igreja orar, mas quando eu encontro um cara que tá caído, e ele fala assim, me dá esmola, eu falo assim, o que eu tenho pra te dar é muito maior e muito mais poderoso do que uma esmola. E não é por falta de dinheiro. Não é que Pedro não tem dinheiro, tá escrito aí no texto, acho que no versículo 44 aí, né, pastor, que você acabou de ler, o texto diz assim que eles foram tão impactados e rasgados pela palavra, que era arrependimento, enxergue o seu pecado, o homem ruim que você é, que eles começaram a repartir os seus bens, vender e colocava o dinheiro, as suas propriedades aos pés dos apóstolos. Então não é uma falta de recurso, não é uma falta de dinheiro. O problema é que a gente inverteu isso, mano. A gente agora tá correndo atrás de recurso e abandonando as pessoas. Primeiro que assim, ó, se fosse hoje, talvez Pedro e João não olharia para ele. Porque eu tô na crista da onda. Então a primeira coisa que Pedro e João tá na crista da onda. Uma mensagem de 3.000 pessoas se arrependem. O cara fala, eu sou o cara agora. Então, as agendas já começam a encher, as ligações, então, vem pregar aqui. E aí aquele irmãozinho que tá lá na porta da igreja, se ele tá incomodando, o diácono, tira aquele irmãozinho dali. Entendeu? Porque essa é a realidade. Né? Então, quando eles olham para aqueles homens, ele fala assim, eu tenho aquilo que ele precisa. E aí é que tem uma chave. O que é que nós temos para oferecer? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eles tinham algo para oferecer. Então, o que nós temos oferecido? Então, nós oferecemos aquilo que o nosso coração está cheio. Eu vou te oferecer, eu vou oferecer à comunidade aquilo que o meu coração está cheio. E se ele não está cheio desse temor de Deus, porque eles tinham temor de Deus. Eles começaram a ter o temor de Deus. E aí eles entenderam. Isso também me pegou quando você fala assim, que dia, Senhor, como é que vai acontecer? Eu falo assim, oh, Jesus. Eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. Eles não estão prestando atenção em nada. Mas quando há um temor de Deus, você oferece aquilo que o seu coração está cheio, que é Cristo. Eu não ofereço uma boa oratória. Eu não ofereço o meu curso de teologia. Eu não ofereço. Eles poderiam simplesmente falar, Jesus feio e toda lá, contar várias histórias da Bíblia e falar, gente, amigo, eu não tenho. Mas eles ofereceram algo que eles tinham, Cristo, poder.
Então, eu sempre digo assim, ó, por mais que se tente separar, não existe avivamento sem unidade e manifestação de poder. Porque Atos 2, 42 em diante, ele está dizendo isso. Eles experimentaram um grande derramar, e aí eu volto um pouquinho mais, porque eles estavam orando, a igreja deixou de orar. A igreja deixou de orar. Então você percebe que existe tudo que nós fazemos como igreja, nós fazemos com muito esforço, por quê? A igreja não tem orado o suficiente, o que ela precisava orar para entrar em batalhas que elas estão muitas vezes entrando. Toda vez que você sobe um púlpito para pregar uma mensagem, você trava batalhas no mundo espiritual. E você trava batalhas contra a sua vida e contra aqueles que vão a favor de aqueles que vão receber a mensagem. Então, Satanás o tempo todo ele está ali, ó. E a gente acha que uma boa oratória, uma boa teologia vai resolver o problema. Entendeu? Então, se a igreja voltar a orar como ela deveria, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Então, se orar. O que nós estamos precisando hoje, e eu acho que como igreja, se eu pudesse fazer um pedido para você, querido, volte aos joelhos. A igreja só se tornou igreja porque homens pagaram um preço de joelhos. O livro do Porque Tarda o Pleno Avivamento, no final do livro, ele começa a falar de homens de Deus e quanto tempo esses homens passavam orando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas orando. Nós temos uma reunião de oração lá na comunidade todo sábado às 5 horas da manhã. Hoje tinha 5 homens orando. A gente ora meia hora, 40 minutos. Não é nada. Não existe. Lógico, Deus entende, aceita? Aceita, né? Porque se fosse a gente... Deus. Mas será que nós não deveríamos estar orando mais? Tem uma frase do John Bunyan, que esse escritor até cita nesse livro, que ele diz assim: se o meu dia não começar de joelhos na presença de Deus, então todo o restante dele está vulnerável a Satanás. Repete, por favor. Se o meu dia, é uma frase do John Bunyan, né? Se o meu dia não começar de joelhos na presença de Deus, então todo o restante dele eu estou vulnerável a Satanás. Forte. Eu vou começar a ler um livro, a Igreja do Século XXI, As Histórias Não Contadas, John Walker. Então eu imagino que seja um livro tremendo. Mas assim, nós queremos viver coisas grandes. Todos nós. Queremos viver coisas extraordinárias. Fazendo a obra do Senhor. E aí vamos pensar em alguns pontos. Você está disposto a abrir mão do seu eu? Esse é um ponto. Sim. Se você está disposto a abrir mão do seu eu, tudo bem. A Bíblia diz assim, ó: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Você está querendo fazer isso para Deus ou para você? Se for para Deus, a gente precisa entender se é isso que Deus está nos pedindo para fazer. Porque às vezes nós queremos fazer coisas e a maioria das vezes isso acontece, né? Todo ano, toda a comunidade faz uma agenda anual. Mas assim, ó, eu não vou ser leviano, mas
poucas horas estão em oração para saber se aquela programação do ano é a que Deus quer. Sim. Muitas pegam o esqueleto do ano anterior, já deixa como base e enxerta umas coisas ou outras, tira. E aí quando começa a acontecer as coisas, ou chega na data, nós pegamos o papel com toda a programação, vamos fazer um congresso de jovens. A gente não orou, mas está na agenda, a gente tem que fazer tal data, um congresso de jovens. E aí fala assim, Senhor, abençoa esse congresso, ou seja, Senhor, assina aqui. Autentica aqui que eu vou no cartório e fala assim, o Senhor assinou. Mas ele pediu para a gente fazer congresso. Eu acho que uma das coisas profundas dessa fala é que, além da gente estar limitando o espírito, a gente também está interrompendo as relações. Porque se você tem uma agenda, você não consegue estar comigo, cara. É o que mais acontece. Sim. A gente vai ligar para alguém, o cara já tem uma agenda o ano todo, aí o cara ele já está condicionado ao que ele quer fazer. Né? E aí ele não consegue ter uma agenda com 2 na fé, ele não consegue ter uma agenda com o irmão. Às vezes a gente... E por que a gente faz assim? E outra coisa, muito profundo e pesado isso, e eu vou chamar de denúncia. O cronograma. Porque é uma denúncia, porque... E você, às vezes, está escolhendo até pastores de fora, e o seu irmão que caminha com você o ano todo, você não chama ele, cara. Ele não consegue estar na mesa com você. Exatamente. Porque o que está lá fora, ele tem mais poder do que aquele que está dentro. E o que está dentro vai pregar ou vai ministrar aquilo que ele está vivendo com você. E isso vai ser mais profundo para as pessoas do que alguém que está vindo lá de fora, a gente não sabe o que o cara está vivendo. Mas o cara tá na mídia, né? Não, ele é importante. O cara vai vir um cara bom. Então porque o objetivo é encher. Cara, e assim, é que nem eu fiz a primeira conferência Sal da Terra, né, na igreja, e foi o PJ e o Joe Leal que esteve lá. E foi um marco para os meus jovens. Porque eles viram um menino que estava perto. Sim. Eu conheço o PJ. Eu conheço o Joe Leal. Depois eles desceram, eles falaram comigo. Eles não desceram e foram embora. Exatamente. Já sai de canto aqui, De né? canto, Pra não dar tempo não, desceu. E outra coisa, é o que tem acontecido nessa mesa. Todo mundo que vem aqui, ele não vem só para transmitir uma mensagem, mas ele vem para ressignificar o seu propósito. Amém. Hoje, o senhor vai sair daqui crendo aquilo que Deus estava fazendo com você, para onde Deus está te conduzindo. A outra pessoa que esteve aqui ficou muito feliz, e a felicidade de vocês é a que nos inspira. Sim. Porque tá difícil, as coisas não estão fáceis, mas essa alegria de cumprimento de propósito pro 2 na Fé que é significativo. Sim. A gente fala assim, pô, o pastor tava lá, ele transmitiu a palavra, ele falou aquilo que o coração dele tá sentindo da parte de Deus, e ele foi embora feliz, cara. Ó, sabe, é sobre isso. Eu tava assistindo, eu gosto muito de podcast, assistir podcast. Antes eu não gostava não, porque era muito demorado, né? Você tava em uma época de 1 minuto, 2 minutos, passou disso, você já fala, meu Deus. Mas agora não, você começa a assistir, e eu tava assistindo do Jesus Cop, o Douglas Gonçalves com o Theo Hayashi. E ele falou justamente sobre isso. E é interessante porque ele falou assim, ó, às vezes as pessoas nos convidam, e como eles são pessoas influentes, todo mundo vai querer trazer. Todo mundo vai querer ter uma agenda. Mas eles falaram assim, que eles estão numa vibe tão assim com Deus, que às vezes não é que ele não quer ir no lugar. Não é porque é isso aqui. É porque, na verdade, o que ele está vivendo não bate com aquilo que aquela igreja está vivendo. Sabe assim, eu tô indo numa linha de discipulado. Sim. E aí você tá indo numa linha de escatologia. Não vai dar certo. Mas o cara me convida ou convida eles porque ele... então eles estão evitando isso. Mas é porque eles não querem atender? Não, porque na verdade assim, às vezes o Douglas falou bem interessante isso. Ele falou, às vezes a gente tá nessa comunidade vai mais atrapalhar do que vai ajudar.
Porque eles vêm com a outro tipo de mensagem, um outro tipo de realidade. Não é para aquilo que a igreja está vendo. Sabe aquela ideia de pegar uma mensagem na internet e levar para sua igreja sem se preocupar naquilo que a igreja... É a mesma coisa. E você vê esses caras, por exemplo, vamos ser sinceros aqui, se o Douglas hoje, o Theo, Lipão, esses homens falar assim, igual a gente vê muito, né? Estamos com as agendas abertas. Meu amigo, ele não prega um dia na igreja dele. E você vê que eles gostam de gastar tempo nas suas comunidades, nas suas igrejas, discipulando, pregando, prega de manhã, depois prega à noite, gosta de investir o tempo ali, né, nas suas igrejas. Mas hoje a pessoa, assim, começa a pregar um pouquinho, aí viu que foi convidado para pregar no lugar, já mete um cartaz, agendas abertas, e aí quer ser chamada para... E Jesus tá falando, mas você nem se preocupou com a minha agenda, você já abriu a sua? Essa é boa. Você nem se preocupou com a sua agenda, com a minha agenda já tá abrindo a sua. Né? E assim, a gente também vai abrir um parênteses bem grande aqui para dizer que é válido, a gente sai para pregar. Sim, né? Com certeza. Não é nada contra isso. Nada contra isso. Não é, a gente não tá rasgando essa ideia. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que essa provocação que nós recebemos hoje, através da vida do pastor Jailton, que essa provocação ela é importante, de que o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus quer falar. Essa é a maior provocação. Exato. E assim, pastor, é complicado, pesado, o negócio mexe com o nosso coração. Eu queria que você deixasse esse alerta, esse aviso do teu coração. A gente teve essa conversa profunda, maravilhosa. Eu vou sair daqui bem edificado e a gente sai fazendo planos, né? É natural. Pô, agora eu sei o que eu preciso me preocupar. Sim. E eu quero estar de joelho. Eu quero estar de joelho. E eu queria que você deixasse aí para a galera um alerta de como... A pergunta é assim, ó. Eu acredito que eles estão sentados lá agora nos assistindo e pensando assim, Jailton, mas o que eu faço para ter para compreender essas senhas, esse discurso tão bom que veio para o meu coração sobre a importância do joelho e desse avivamento? O que essa pessoa precisa fazer para que ela entenda o que essa conversa foi fundamentada? Assim, ó, Ditão. A gente poderia abrir a Bíblia e dar vários passos, 10 passos para viver algo, né? Mas o que veio aqui no meu coração é a passagem do filho pródigo. Por que é interessante a passagem do filho pródigo? Porque ele foi embora, mas quando ele volta e encontra o pai de braços abertos. E o pai coloca o chinelo, o anel e senta à mesa com ele. Se eu pudesse dar um conselho, diz que conselho não se dá, se o conselho fosse bom não se dava, vendia. Volte à mesa com Deus. Volte a sentar para a mesa com o Pai. De tudo que você pensa em fazer, de tudo que você sonha em fazer, não existe o lugar melhor para estar do que na mesa com o Senhor. Não existe. Porque nesse lugar de mesa, você vai saber, vai compreender o que está no coração de Deus para a sua vida. Esquece copiar. Esquece, copia e cola. Mas esse seria se eu pudesse realmente deixar esse recado, sentem à mesa com o Pai. Mas sentem à mesa com o Pai não com uma lista de pedido achando que Deus é Papai Noel. Mas sente para fazer uma refeição. A Bíblia diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com você como amigo. A cultura judaica, ela diz que ninguém senta na mesa de um judeu se não for amigo. Então, é tempo de sentar à mesa. Amém. Aleluia. É tempo de sentar à mesa. Cara, que isso, que conversa, né? Pastor, cara, muito obrigado.
a gente vai deixar a galera com esse gostinho de quero mais, porque numa próxima Exatamente. o homem vai vir, vamos trazer mais alguém junto com ele pra gente bater esse papo. Eu quero agradecer de coração, né, por ter aceito o convite. Fico muito feliz com aquilo que você repartiu com a gente aqui hoje. E foi profundo, né, Leal? Sim. Que nós possamos ir para a mesa, que possamos ir para o joelho e que a gente possa entender o poder da unidade, do avivamento. A gente agradece muito. Obrigado pelo convite, né? Foi muito bom estar aqui, foi muito bom ter essa experiência com vocês. E que realmente, assim, um desejo do meu coração é que vocês cheguem a lugares muito mais excelentes, que esse podcast realmente toque pessoas, toque vidas, né? Impacte uma geração, mas que vocês nunca deixem a essência. Amém. Sabe? Nunca deixe que a fama, o status roube o coração de vocês de Deus. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Pastor. Que isso. Poderoso. Poderoso demais. Amados, chegamos ao fim. Como é que é? Mas foi um privilégio estar com você a essa mesa. Lembre-se sempre disso. Essa mesa não prega a placa, ela prega a cruz. É isso. Eu sou o evangelista Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal. E você está no 2 na Fé. Deus abençoe.